Senhor Jesus. Paz, igreja. Amém. Graças a Deus, culto da família e Santa Ceia do Senhor. E estamos aí também, né, irmãos, do ano da conquista do reino de Deus. Graças a Deus. E para conquistar, tem que lutar, né, igreja? Amém, igreja? Para conquistar nós temos que batalhar. Amém, em nome de Jesus. Sabemos que a batalha ela é dura, sabemos que a guerra ela é ferrenha, mas nós sabemos que a vitória é nossa em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque no ano passado nós falamos muito sobre coragem. E eu tenho certeza que aqui só tem corajosos nessa noite, amém? Amém. Posso ouvir um amém mais forte aí? Amém. Amém, graças a Deus. Deus abençoe os corajosos nessa noite, porque Deus tem obra maravilhosa na sua vida, amém, em nome de Jesus. Tá vendo a nossa irmã Andréia falando aí, mas também temos aí sexta-feira oração, tá, irmãos? Intercessão, não vamos esquecer, nós estamos num propósito aí todos os dias orando, buscando a presença de Deus. Porque nós sabemos que as batalhas, existem certas batalhas que tem que ser travada na oração. E nós vivemos duas frentes de guerra. Uma frente de guerra é o mundo e a outra frente de guerra é uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual a gente só vence com jejum e oração. Graças a Deus. Eu também quero, irmãos amados, dar as boas-vindas para o nosso querido irmão Rodrigo. Amém? Está aqui nessa noite, Diácono Rodrigo. Deus abençoe sua vida, Rodrigo. Amém? A casa é sua. Amém? Acho que não te apresentaram porque disse, porque você já faz parte desta casa. E a nossa querida irmã Josi também, nosso irmão Samuelzinho, amém, em nome de Jesus. Deus abençoe a vinda dos irmãos nessa noite. Vamos recebê-los? Seja bem-vindo, Senhor Jesus, e volte sempre. Pode ficar porque vocês já são da casa, amém, em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. Igreja, nós estamos aí, nós vamos aí a palavra de Deus. Daqui a pouco nós estaremos aí participando da Santa Ceia do Senhor, da Ceia do Senhor. Amém, nós estamos aí no ano da conquista do reino de Deus. Esses 2 meses aí nós estamos centralizando bastante no livro de Gênesis. Estamos falando bastante em Gênesis. E hoje não será diferente. Nós vamos lá em Gênesis capítulo 3. Vamos ficar de pé nessa noite? Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 22. Mas eu quero ler até o 24. Versículo de número 3, versículo 22 até o 24, em nome de Jesus. Está muito alto aí, igreja, o microfone? Se estiver alto, vocês falam, tá bom? O pastor Mauro tem hora, né, irmãos, que o Espírito Santo vem e a gente começa a gritar e não vê. Glória a Deus. Amém? Gênesis 3, 22 até o 24. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus pôs e lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eis aí a tua palavra nessa noite. Eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, meu Deus, que toda a honra, toda a glória seja do Senhor nessa noite. Quero te pedir, Senhor, abra a mente dos teus filhos. E o que eu expressar nesta noite, através do Espírito Santo de Deus, não através de mim, seja bem entendida pelos teus filhos que estão aqui nesta noite, meu Deus. E que nós possamos aprender, ó Deus amado, sobre o que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. Eu quero te pedir também, tira toda a preocupação da mente dos teus filhos. Tira, meu Pai amado, alguma coisa que talvez está aí abalando a fé dos teus filhos nessa noite. Para que o nosso coração e a nossa mente esteja livre para receber a palavra de Deus, que será ministrada não por mim, mas através do Espírito Santo. Será pelo Espírito Santo. Então fala com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, louvando a Deus com as palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como nós temos estudado aí, irmãos, esses dias aí sobre o livro de Gênesis, nós vemos aí os resultados, né, do pecado. Nós vemos os resultados aí que ocasionaram quando Adão e Eva ali pecaram.
e comeram ali da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é importante, irmãos amados, nós olharmos para a situação que está aqui e aprendermos, colocarmos isso na nossa vida também. Nós aprendermos, né, irmãos amados, no andar, no nosso caminhar, sobre o que está aqui acontecendo aqui nessa situação, nesse episódio que aconteceu aqui. Nós sabemos que hoje, nos dias de hoje, porque eu sou um cristão já, irmãos amados, graças a Deus, 30 anos já, sou um pouquinho velho aí, no Evangelho. Quando você falava da palavra pecado, era uma coisa horrenda, né, irmãos? A palavra pecado, quando era falada nas igrejas, né, ela era algo assim, medonho. E hoje, né, irmãos, a gente vê que a palavra pecado, assim em si, parece que caiu em desuso. Hoje as pessoas não falam mais o pecado assim diretamente. Elas escolhem outros nomes. Um exemplo que eu vou dar aí. Elas falam, né, irmãos amados, assim, que a pessoa teve um desvio de conduta. Né? Ela não fala que a pessoa pecou. Ela fala assim, né, mas muitas vezes que a pessoa tem uma doença, um desvio de comportamento. Mas elas não falam mais assim diretamente sobre o pecado. E usam muitas vezes a palavra pecado até em brincadeiras. Né? Hoje as pessoas até brincam quando falam do pecado. Mas a Bíblia, ela diz que o pecado é perigoso. A Bíblia, ela fala desde Gênesis até Apocalipse, que o pecado não se pode brincar. Que o pecado não pode, a palavra pecado, não pode se cair em desuso. Nós temos que batalhar, nós temos que falar sempre sobre o pecado. Nós temos que, né, irmãos, anunciar, né, que o pecado ele é perigoso. E nós vemos aqui desde o versículo 22, né, o Senhor aqui, né, irmãos, vendo as consequências aqui do pecado, o que aconteceu naquele dia. Já no versículo 22, o Senhor diz assim, irmãos amados, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Ali dá a entender que houve-se um concílio, porque o Senhor fala assim, irmãos, ele fala assim, o homem se tornou como um de nós. Houve-se uma reunião, um concílio ali entre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, decidindo ali qual seria o futuro do homem. E nós vemos uma palavra aqui interessante. Eis que o homem se tornou como um de nós. Às vezes nós não damos importância quando está escrito isso aqui, mas alguns lugares por aí nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque quando nós lemos isso a primeiro momento, a gente pensa assim, o homem se tornou como um de nós. Então quer dizer, peraí, quer dizer que o homem se tornou como um Deus? Será que nós somos como deuses? Toma cuidado, que tem muitos lugares por aí que pregam isso. Que fala que você é um pequeno Deus. Que fala que nós devemos desenvolver essa divindade que tem dentro de nós. Mas não é isso que Deus quis dizer aqui. O homem se tornar como um de nós, que Deus quis dizer aqui, quis dizer o seguinte, que agora o homem tem conhecimento do bem e do mal. Por isso que o tema desta noite, irmãos, é o conhecimento do mal nos tira do reino. O conhecimento do mal nos tira do reino. Houve-se uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali decidindo o futuro do homem, e surgiu essa palavra, essa frase: o homem ele se tornou como um de nós. Por quê? Porque agora o homem tem conhecimento do bem e do mal. Ele sabe o que é o bem, ele sabe o que é o mal. Por quê? Porque ali no jardim do Éden estava se vivendo a era da inocência. O que quer dizer isso? O homem não tinha o conhecimento do mal ainda. O homem não tinha o conhecimento do que era maligno. Todos os dias, quando Deus ia à tarde para conversar com o homem, para tratar com o homem, eu entendo que Deus estava indo ali conversar com Adão e ensinar a ele um pouquinho sobre o bem e um pouquinho sobre o mal, aos poucos. Nós, irmãos, devemos tomar cuidado,
Porque como diz aqui a palavra, alguns interpretam de uma maneira, que nós somos como Deus, somos super crentes, nada nos abalará. Precisamos desenvolver esta divindade dentro de nós, mas está errado. A palavra de Deus diz aqui nessa noite que nós devemos ter conhecimento, que nós tivemos o conhecimento do bem e do mal. Aí você me pergunta para mim, mas pastor, o que há de errado em eu conhecer o bem e o mal? Se nós analisarmos aqui, nós precisamos conhecer o bem e o mal. Só que aqui, irmãos, ao ler essa palavra eu entendi o seguinte, que nós devemos aprender a maneira de conhecer o bem e o mal. Aqui nós vemos que Adão e Eva, irmãos, foram ali submetidos de repente ao conhecimento do bem e do mal. E quando a pessoa ela conhece de repente, né, irmãos amados, sobre o mal, ela não tem controle de si própria. Ela não sabe a maneira que ela vai agir. Eu entendo que Deus todos os dias, quando ele estava indo no jardim conversar com Adão, ele estava explicando aos pouquinhos sobre o mal. Sobre, vamos colocar assim, né, irmãos, aqueles que são como eu, mais antigos aí, que seguiram aquela sequência de filmes que antigamente se chamava Guerra nas Estrelas. Hoje as pessoas falam, né, americanizou tudo, chama de Star Wars, né? Havia ali o pessoal ali que estava ali aprendendo ali, eles falavam do lado negro da força. Vamos colocar assim. Eles aprendiam isso também, só que era aos poucos. A mesma coisa é nós. Quando nós estamos na igreja, na casa do Senhor, Deus está nos ensinando sobre o bem e sobre o mal. Só que, irmãos, nós devemos tomar cuidado com o conhecimento do mal, porque o conhecimento do mal nos tira da presença do Senhor. O conhecimento do mal, irmãos amados, de repente nos tira da presença de Deus. Aqui nós vemos aqui, irmãos amados, qual é o problema em um homem adquirir o conhecimento entre o bem e o mal? O problema, irmãos, é a maneira como ele adquiriu isso. E nós vemos aqui que na palavra de Deus, que maneira que foi adquirido isso? Foi através da rebelião. E o que é uma rebelião? É um dos piores pecados que existe. A rebelião é como se fosse um desprezo contra Deus. Ali eles aprenderam através da serpente. A serpente não estava mentindo, a serpente estava falando a verdade. Ela estava falando, se vocês comerem deste fruto, vocês terão conhecimento do bem e do mal. Só que ali já estava se havendo uma rebelião contra Deus. E eles adquiriram esse conhecimento através desta rebelião. De que maneira? Desprezando os princípios de Deus. Desprezando, irmãos amados, as orientações do Senhor. Desprezando as palavras de Deus. Porque o Senhor disse no início, de tudo que estiver no jardim, vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E sabe o que eu vejo aqui, mas Deus ainda falando? Vamos tirá-los, porque senão se continuarem assim, eles também vão tomar parte da árvore da vida. Então ali existiam duas árvores. Antes que aconteça mal pior, o Senhor disse aqui, vamos tirá-los, porque senão eles também vão tomar posse da árvore da vida. Irmãos, o pecado traz consequências terríveis. E aqui o pecado trouxe o quê? Primeiro de tudo, a privação da vida. A privação da árvore da vida. Foi-se privado ao homem a vida. O homem não tinha mais direito à vida. Por quê, irmãos amados? O pecado de desprezo a Deus. O pecado, irmãos amados, de rebelião com Deus. O pecado, irmãos amados, de nós desprezarmos a Deus. Tira de nós o prazer da vida. Tira de nós o prazer de Deus. Tira de nós a presença de Deus. Existem, irmãos, várias passagens na palavra de Deus, irmãos amados, que Deus ele teve muitas vezes que expulsar o seu povo de certas terras, de privar o seu povo de certas terras por causa do pecado. E Deus ele foi obrigado a privar os teus filhos da árvore da vida ali. Mas os que não conhecem, irmãos amados, a Deus, os que não buscam a presença do Senhor, devem buscar a vida, devem buscar o Senhor e tomar cuidado com a voz do inimigo,
para que a vida não seja privada de cada um de nós. Porque a vida é Jesus, o Senhor é a vida, e o inimigo ele quer privar você desta vida. O inimigo ele quer privar você do prazer da presença de Deus na sua vida. O inimigo ele quer privar, irmãos, a cada um de nós, irmãos, de estarmos na presença do Senhor. E aqui foi o que aconteceu. Adão, Eva estavam ali todos os dias na presença de Deus, mas isso lhes foi privado, irmãos. Hoje, irmãos, é difícil muitas vezes nós nos achegarmos a Deus. Por quê? Porque o inimigo, ele quer nos privar disso. Mas o Senhor, Deus dos exércitos, Ele está aqui nessa noite, irmãos amados, e tem em sua frente a vida eterna. E diz para você nessa noite: pode buscar, porque eu estou contigo. Glória a Deus. O pecado traz a privação, irmãos amados, da árvore da vida. O pecado nos priva de buscarmos a presença do Senhor, igreja. No versículo 23, irmãos, diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus pôs e lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomado. Outra coisa que o pecado traz: expulsão. Primeiro te privou da vida, agora te expulsa da vida. E foi o que aconteceu aqui. Eles foram expulsos do Éden, eles foram expulsos da presença de Deus. E dá a entender aqui, irmãos, nós vemos aqui que Deus expulsou eles dali, tirou eles de lá, e agora o homem tem que lavrar a terra. Agora o homem tem que trabalhar na terra. O homem ele precisa agora, irmãos, fazer o seu próprio jardim. Porque quando o homem estava no jardim, tudo ali, irmãos, ele tinha direito aos melhores alimentos. O homem tinha direito de tudo ali. Nós já aprendemos aqui, irmãos, durante esses domingos ali, que o homem tinha autoridade sobre tudo. Agora o homem, ele é obrigado a lavrar o seu próprio jardim. E ainda diz mais, que todos os dias, quando ele estiver lavrando esta terra, como aconteceu com Adão, que foi obrigado a trabalhar, ele vai olhar para a terra e saber que um dia vai voltar para aquela terra, vai voltar para o pó. O pecado nos priva da vida e nos expulsa da vida e nos leva à morte, se não tomarmos cuidado. Agora ele vai trabalhar na terra, irmãos amados, diz a palavra de Deus, até morrer e fazer parte dela, porque a palavra de Deus diz que ao pó retornarás. Quantas vezes, irmãos amados, o povo de Deus da Bíblia não foi expulso pela desobediência, pelos seus pecados? Quantas vezes, irmãos, não foram banidos dos seus próprios lares? Nós vemos o exemplo aí, irmãos amados, de Israel, que viveu 400 anos no Egito. Nós vemos aí, irmãos, o exemplo aí, irmãos, dos judeus que viveram na Babilônia, no exílio babilônico. Nós vemos aí, irmãos amados, quantos, se você for encontrar na Bíblia, desobediência, pelo pecado, o homem ele foi expulso da onde ele vivia, da sua vida. A pessoa só dá valor quando ela perde. Porque enquanto estavam lá, fora do jardim, talvez eles estavam pensando, eu estava no bom e no melhor, e hoje eu estou aqui sofrendo, lavrando a terra. Talvez aqueles que estavam no Egito lá também, 400 anos em escravidão no Egito, eles pensavam, nós tínhamos tudo, nós tínhamos a terra prometida, e nós estamos aqui sofrendo pela desobediência. Quando estavam no cativeiro babilônico também, Deus levantou profetas lá e falava direto para eles lá, vocês estão aqui pela sua desobediência. Por que isso, irmãos? Por que muitas vezes Deus até nos permite a passar por isso? Para darmos valor àquilo que nós perdemos. E sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Deus está me tocando nessa noite a dizer para você que você tem algo maravilhoso que Deus colocou na tua mão.
E eu ouvi isso aqui, acho que foi na semana passada, a pastora Adeilton falando. Antigamente nós vivíamos, irmãos, num regime nas igrejas que era assim, a pessoa pecava, já ia para o banco. E nós não entendíamos aquilo. E a pessoa, quando ela estava no banco, ela falava assim: meu Deus, eu queria estar lá em cima tocando, eu queria fazer parte do grupo. Porque a pessoa só dá valor quando ela perde. E Deus está falando essa noite: você tem a vida, você tem o Espírito Santo, você tem Jesus na sua vida. Então abrace e dê valor a isso que você tem nas tuas mãos, igreja. Porque Deus, Ele está contigo. E se você não tomar cuidado, o pecado te expulsará disso que você tem hoje. Abraça a sua vida, abraça a sua família, abraça, irmãos amados, tudo que Deus te deu. Dê valor àquilo que Deus te deu, dê valor ao ministério que Deus colocou na tua mão. Não espere perder para dar valor a isso que Deus te deu. Hoje a igreja, irmãos, ela se assusta quando a gente prega sobre pecado. Hoje a igreja se assusta quando nós falamos sobre o pecado obstinado. Hoje, irmãos, a igreja se assusta quando nós falamos certos temas aqui em cima. Parece que pesa, irmãos. O pecado, ele traz expulsão da presença de Deus. O pecado, ele traz expulsão, irmãos, da intimidade que nós temos com Deus. Nós entendemos o pecado muitas vezes só como uma fraqueza. Existem situações sim que são fraquezas. Existem situações que a pessoa está fraca na fé, que a pessoa está desanimada na fé, que precisa do nosso apoio, que precisa de nós irmos lá, né, irmãos, ajudarmos ela, levantar, vamos firme, vamos para cima. Mas existem situações, irmãos, como aconteceu aqui, que é citada como rebelião contra Deus. Quer ver um exemplo, irmãos? Existem pessoas, irmãos, que muitas vezes elas dizem assim: eu faço do meu jeito, e é do meu jeito que eu quero. Isso não é uma fraqueza. Ou então, ninguém manda em mim, da maneira que eu penso está ótimo. Isso já não é uma fraqueza, é um pecado. Meu modo de pensar é esse, e ninguém muda meu modo de pensar. Isso é uma fraqueza, isso é um pecado. A pessoa não caiu, ela se lançou no chão. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque o inimigo vem para lançar setas, para nos expulsar da presença de Deus. O inimigo vem nos lançar setas, irmãos, para nos tirar a intimidade que nós temos com Deus. O inimigo vem, irmãos, nos usar em nós muitas vezes o ponto mais fraco que você tem, como já foi falado aqui, para te tirar da presença de Deus. E o ponto fraco de Adão e Eva, irmãos amados, foi a desobediência, em ir e fazer algo que Deus falou para não fazer. E eles fizeram. Eu quero ficar assim, muitas vezes as pessoas falam, irmãos, eu quero ficar dessa maneira, desse jeito que eu estou, tá bom. Há situações que nós devemos colocar nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, nas mãos de Cristo Jesus, igreja. Colocar tais tipos de pessoas nas mãos de Deus, porque são pessoas que não adianta a gente pregar, ministrar a palavra, que o pensamento delas vai ser assim. Tem que colocá-las nas mãos de Deus. E a pessoa que, irmãos amados, que muitas vezes se encontra assim, ela precisa mais de oração e colocá-las nas mãos do Senhor. Porque o pecado, irmãos, ele te tira da presença de Deus. E cuidado, irmãos, a palavra de Deus diz, cuidado, quando nós temos o conhecimento exacerbado sobre o mal. Porque hoje eu vejo, irmãos, hoje eu me assusto, sinceramente, nós nos assustamos. Nós que somos crentes há muito tempo já, graças a Deus, como eu, pastor Adeilton, que parece que não é velho, mas é. Amém, glória a Deus. Antigamente, irmãos, as situações que aconteciam, irmãos, isso eram assombrosos aos olhos de Deus, a gente pensa assim. Mas hoje, sabe, o mal... Por isso que o Senhor fala, irmãos amados, diz nessa noite aqui, irmãos, que o mal, o conhecimento do mal nos tira do reino. E hoje a gente vê situações que entram dentro das igrejas, que nós pregávamos como mal, mas entram dentro da casa do Senhor hoje, de qualquer maneira, irmãos. E não podemos nem dizer que aquilo é mal, porque senão vai abalar as pessoas. É como eu disse aqui, a verdade, ela dói no coração das pessoas. Hoje, se nós tratarmos aí, vamos falar sobre vestimenta.
que nós falávamos antigamente, irmãos, que certos tipos de vestimenta é um mal aos olhos do Senhor, as pessoas não vão entender. Hoje, se nós falarmos, irmãos, sobre o modo de pensar de algumas pessoas, as pessoas não vão entender, e se nós tratarmos isso em cima do altar, as pessoas podem até nos processar. Hoje, se nós falarmos sobre normas, né, irmãos, se nós falarmos aí sobre aborto, se nós falarmos aí sobre divórcio, são coisas que para Deus, aos olhos de Deus, Deus não se agrada, e isso é mal aos olhos de Deus. Por isso que Deus diz nessa noite: toma cuidado com o conhecimento do mal, porque ele te tira do reino de Deus. Nós devemos conhecer o mal para combatê-lo, mas não conhecer o mal para fazer parte do mal, mas para combater o mal com oração, jejum e palavra verdadeira de Deus. Aleluias. Adão e Eva conheciam o mal daquela árvore, mas queriam experimentar. Porque o mal é assim, irmãos. A nossa natureza pecaminosa nos leva a pecar. Nós adquirimos isso. Essa herança nós adquirimos de Adão. A nossa natureza pecaminosa nos leva a pecar. Tudo que é ruim, irmãos, é mais fácil fazer. Eu já preguei diversas vezes isso aqui, irmãos, para uma criança. É mais fácil uma criança aprender sobre o mal do que o bem. Em alguns segundos ela aprende sobre o mal. Agora sobre o bem demora-se anos para ela aprender. Por quê? Porque já está cravado em nós a natureza pecaminosa. Mas um dia o apóstolo Paulo falou assim: maldito homem que sou, porque muitas vezes eu quero fazer certas coisas e não posso, mas o que eu não posso, que eu não quero, as coisas vêm para mim e acabo fazendo. Sabe por quê? Porque é uma batalha dentro de nós, onde o mal quer sobrepujar sobre as nossas vidas. Mas o Senhor diz nessa noite, igreja: eu estou com você, estou contigo, e o conhecimento do mal não vai abalar sua vida, mas você vai batalhar contra ela em nome de Jesus. Outra coisa, irmãos amados, aqui no versículo 24, diz assim: e havendo lançado fora o homem pelos querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O homem foi privado do Éden. O homem, né, irmãos amados, foi expulso do Éden, da árvore da vida. A árvore da vida, diz a palavra de Deus aqui agora, estava cercada por uma espada flamejante para não passar ninguém, e o jardim cercado por querubins. O caminho está fechado. O homem não tinha mais acesso à árvore da vida. O homem foi expulso e não tinha mais acesso à presença de Deus. O caminho foi obstruído, e o pecado traz obstrução de nos achegarmos à presença de Deus. Porque existem muitas pessoas, irmãos, hoje em dia, que antigamente, né, pregavam a palavra de Deus, faziam a obra do Senhor corretamente, mas de repente pecaram, caíram da fé, e não tem mais força de se achegar com Deus, porque o caminho foi obstruído. O caminho está fechado, ela não consegue se achegar a Deus. As situações dessa vida obstruíram o caminho dela voltar à presença de Deus novamente. Eu quero até ler com os irmãos Hebreus capítulo 10. Vamos lá, irmãos, passear um pouquinho na Bíblia. Hebreus capítulo 10. Eu estava aguardando essas palavras, irmãos amados, aqui para esta noite. Glória a Deus. Hebreus no capítulo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor, lá no versículo de número 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Sabe qual é a maneira agora que eu consigo entrar no jardim e ter o prazer de ter os frutos da árvore da vida? Através de Jesus Cristo. Alguns historiadores dizem que o Éden é como se fosse o tabernáculo de Deus, aonde lá dentro se encontra a presença de Deus, e ninguém tinha condições de entrar na presença de Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz nessa noite aqui, irmãos amados, se você anda no caminho errado, se você não quer saber da presença de Deus, se você está, irmãos amados, envolvido com o pecado,
Existe sim uma espada flamejante que te cerca para você não ter acesso à árvore da vida. Existe sim um querubim aonde está montando guarda para você não ter acesso à árvore da vida. Mas quando nós nos acheguemos a Cristo pelo vivo caminho, pelo sangue de Jesus, e nos entregamos na presença de Deus, através, irmãos, da presença de Jesus em nossa vida, e aceitamos a Ele como o único Salvador das nossas almas, a palavra de Deus diz, irmãos amados, que esse caminho está aberto para mim e para você, para que nós tenhamos acesso à árvore da vida. Glória a Deus. A árvore da vida, irmãos amados, ela ainda existe até hoje para nós, glória a Deus, e ela está bem na nossa frente, só que as situações estão obstruindo as pessoas de chegar na árvore da vida. Mas Deus diz nessa noite, irmãos amados, que o caminho está aberto para cada um de nós, porque nós lavamos as nossas vestiduras no sangue de Jesus Cristo, glória a Deus. Nós lavamos as nossas vestes em Jesus Cristo, aleluia, e o pecado não tem poder mais contra nós, glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, diz assim, irmãos, vamos lá, Apocalipse capítulo 2, diz assim, irmãos, glórias a Deus, e escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem toda a sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de Deus, aleluias. O que o Senhor fala aqui? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não foi o que o grupo de louvor louvou aqui? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito está falando nos últimos dias da igreja. Porque nós estamos vivendo os últimos dias na igreja. E o Espírito Santo tem falado com grande autenticidade. O Espírito Santo tem falado, irmãos, em cada coração, nesses últimos dias, irmãos. E o pecado, muitas vezes, irmãos, ele não quer ser tratado da maneira que é. E Deus está dizendo para nós nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite, irmãos amados, que o pecado não tem poder contra as nossas vidas, se nós estivermos com a nossa veste lavada no sangue de Jesus Cristo, aleluias. Apocalipse 22. E eu acho interessante o livro de Apocalipse, sabe por quê? Porque o livro de Apocalipse, ele me faz voltar ao Gênesis, glória a Deus. O livro de Apocalipse, irmãos, ele faz eu voltar lá para o livro de Gênesis de novo. Ele faz, irmãos, eu rever o paraíso de Deus. Ele faz eu rever aquilo que eu perdi, glória a Deus, mas que eu vou recuperar de novo. Apocalipse 22, versículo 1 diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, aleluia. E no meio da sua praça, e de uma de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. A árvore da vida está lá, glória a Deus. Ela foi tirada do Gênesis, mas ela está lá nos céus, diz a palavra de Deus. E quando eu estiver lá, eu vou ter acesso à árvore da vida, glórias a Deus. Eu terei acesso de novo a ir à árvore da vida. E aí você me pergunta nessa noite, pastor, por que a árvore da vida está lá? E diz que vai ser para a cura das nações, porque quando eu chegar lá, não vou precisar mais ser curado. Quando eu chegar lá, eu não preciso mais de cura, porque eu vou viver ali, né, irmãos, num corpo espiritual, e não preciso mais, né, irmãos, ser curado. Mas quando eu estava meditando nessa palavra, eu estava pensando quando eu era criança. E o pastor Adeilton, ele pode me ajudar nessa parte, porque ele é farmacêutico. Eu gostava muito, irmãos, daquele remédio que se chamava S. Nossa, como eu gostava de chupar aquela S, irmãos. Pareciam umas balinhas gostosas. Mas quem tem pressão baixa, cuidado. Ou então aquele Cebion, né, que tinha gostinho de laranja. Eu não bebia aquilo para me curar. Eu bebia aquilo porque eu gostava. Era gostoso. E a árvore da vida vai ser assim, igreja. Vai estar lá para você se alimentar, não para você curar, mas porque é gostoso participar da árvore da vida, aleluias. Porque é gostoso, aleluia, eu participar da vida, aleluias. É gostoso, irmãos amados, eu saborear daquela árvore da vida quando eu estiver lá nos céus, aleluia. E estar ali, irmãos, junto com Cristo Jesus, vendo Ele face a face, glória a Deus.
Deus está dizendo nessa noite: a árvore da vida está na sua frente, aleluia. E quando eu estiver no reino de Deus, eu vou usufruir desta árvore da vida, glória a Deus. Um dia foi perdido, um dia foi privado isso de mim, houve esse obstáculo onde o pecado foi colocado na minha frente, mas eu aceitei Jesus, e as minhas vestes estão lavadas, e eu tenho livre acesso agora para participar dessa árvore da vida, glória a Deus. A árvore da vida está lá, igreja, glória a Deus. A árvore da vida está à nossa disposição, e eu sei que quando eu partir dessa terra, eu quero ver essa árvore da vida, eu quero participar dessa árvore da vida. Apocalipse 22, versículo 14, irmãos, diz assim, glória a Deus: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, aleluias. Diga nessa noite: eu sou um bem-aventurado na presença do Senhor. Eu sou um bem-aventurado na presença do Senhor, porque eu terei direito a participar da árvore da vida de novo. Aquilo que foi perdido, eu vou ter direito novamente. Aquilo que foi perdido, Deus vai me dar o acesso novamente a participar do fruto da árvore da vida, glória a Deus. Jesus Cristo está aqui, igreja. E hoje é noite de ceia, glória a Deus. Eu quero pedir a você nessa noite: se levanta do seu lugar. Hoje é noite de ceia, aleluias. Hoje é uma noite, irmãos, memorável, diz a palavra de Deus, que nós não estamos na ceia porque Jesus morreu, mas nós estamos na ceia porque Ele está vivo. É um memorial, sim, que Ele está vivo, aleluia, em nosso meio. E eu quero te dizer nessa noite, aleluias, que Deus está aqui, irmãos, para perdoar seus pecados, perdoar suas falhas, perdoar as suas fraquezas. Se o pecado te privou da árvore da vida, se o pecado te privou do prazer da vida, se o pecado te privou, irmãos, se o pecado tem colocado obstáculos na sua vida, eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo está aqui, que Jesus Cristo está aqui nessa noite, e o seu sangue tem sido derramado ainda em nossos corações para a limpeza dos nossos pecados. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Feche os seus olhos e sinta a presença de Deus aqui nessa noite, igreja. Sinta a presença do Senhor aqui neste lugar, porque o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, aleluia. E Ele quer quebrar corações, Ele quer trazer vida, Ele quer trazer cura nessa hora. Pai eterno, Pai querido, nós adoramos ao Senhor, porque o Senhor é Deus. Nós adoramos a Ti, meu Pai, porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário, e ali, meu Pai, derramou a última gota do Teu sangue, Senhor, para cada um de nós que estamos aqui. Não éramos merecedores, Senhor. Senhor amado, quantas coisas nos privaram um dia de estarmos participando da árvore da vida. Senhor, quantas coisas nos privaram, meu Deus, para que nós não tenhamos acesso a Ti, Senhor, que é a vida. Mas nós cremos hoje, Senhor, que o Teu sangue nos lava e nos purifica de todo o pecado. Nós cremos nessa noite, meu Deus, que o Senhor está aqui para nos perdoar de todo o pecado, Senhor. Que o Senhor está aqui, meu Pai, para nos perdoar, Jesus amado, e também sermos perdoadores nessa noite. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero declarar nessa noite, meu Pai bendito, em nome de Jesus, a Tua presença em nosso meio, ó Pai da glória. O inimigo tenta nos privar da presença de Deus, mas nós cremos, Pai, que o Senhor está aqui neste lugar. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus está aqui, Senhor, neste lugar. Quantas pessoas não conseguem mais ver a Tua presença, porque tem obstáculos, porque há privações, mas em nome de Jesus, abre os olhos espirituais nessa noite, abre os olhos espirituais nesta hora, Senhor, da Tua igreja, meu Pai poderoso, para que possam ver, meu Pai, espiritualmente, ó Senhor. Deus amado, não deixa que o conhecimento do mal venha nos privar do reino de Deus. Não deixa, meu Pai, que o conhecimento do mal venha privar a Tua igreja, meu Pai, de estar contigo, ó Pai poderoso. Fica conosco nessa noite, meu Pai de poder. Manifesta a Sua glória, Senhor, em nosso meio, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas em nome de Jesus.